Vocês acham que, apesar da situação da economia nos últimos anos, a atratividade de investimentos estrangeiros, como é que a gente está nesse sentido? Isso tem acontecido? Os investidores estrangeiros olham para o Brasil com esse viés de oportunidade ou essa questão de sustentabilidade ela é tão complexa, tão caótica que acaba até afugentando o investidor? Embora haja um risco Brasil, é um mercado tão não maduro que a oportunidade de ganho também é grande. A gente vê isso pelos investimentos que vêm para os hospitais, para os grandes laboratórios, próprias operadoras também. Tinha 1.200 operadoras até alguns anos atrás, hoje tem 800. Tem grandes redes hoje se formando em hospitais, com capital estrangeiro, inclusive, e o mesmo acontece com medicina diagnóstica. Tem 20 mil pontos no Brasil, só de medicina diagnóstica. Então, isso ainda está em consolidação e com bastante capital estrangeiro. Então, acho que existe da mesma forma que existe uma desconfiança, entende-se que o mato é tão alto, como se fala, que também existe uma grande oportunidade. Então, uma coisa acaba equilibrando a outra, de certa forma. Pelo menos é como eu vejo. Tá bom. No caso da indústria em si, o que a gente vê acho que tem muito investimento estrangeiro, mas de alguns países, por exemplo, China e Índia, a gente tem recebido muitas consultas de investidores desse país aqui no escritório. E porque esse contexto de consumir muito, tanto ressonância, medicamento e tal, tem atraído, sim, investimentos, né? A gente vê também empresas multinacionais comprando negócios no Brasil para a saúde animal. A gente tem pelo menos um caso bem relevante em andamento. E indústrias também de equipamentos médicos entrando, em que pese toda a dificuldade para operar nesse setor. O fato é que a indústria é muito mais madura nesse contexto, sim, e anda à frente na questão de M&A. Aliás, e atratividade, investimentos estrangeiros que impulsionaram a indústria, né? Você tem um parque nacional que não é desprezível, não, Coutinho, e não necessariamente formado pelo capital estrangeiro. Pré-genérico? Tem. O pré-genérico é o marco, né? Quer dizer, é a partir de lá que de fato a indústria nacional se alavanca, né? E ela se alavanca obviamente pela necessidade de acesso aos pacientes em drogas com menor custo. Ela se alavanca quando o governo começa a fazer compra dos genéricos ao invés dos remédios de referência, né? Então, são vários impulsionadores e não necessariamente capital estrangeiro. A gente tem um parque industrial nacional que, de fato, não é desprezível. Mas é a indústria quem mais puxa a questão de investimentos, né? E se a gente olhar a balança comercial, um dos afrontadores da nossa balança comercial é a indústria de farmacêutica, porque nós não produzimos insumos. Todo o princípio ativo é importado. Quer seja ele de marca, quer seja ele para o genérico, ele vem do exterior. O que é curioso também pela biodiversidade do Brasil e tudo mais, você imaginaria que poderia ser diferente esse cenário, né? Mas não é. A gente, aí entra num debate bastante profundo, e acho que o Daniel, pelo background, pode comentar um pouco mais, né, Daniel, quando você fazia suas pesquisas e tal, mas é total falta de incentivo governamental em desenvolvimento de uma indústria de princípios ativos e tal. Além do que, não tem volumetria, Coutinho. Hoje, se você não é uma indústria farma patenteada, portanto, se é generic ou brand generic, China e Índia dominam o negócio. Então, eles produzem princípios ativos para o mundo inteiro. Então, você não teria escalabilidade para isso no Brasil. Você comentou de biodiversidade, todavia, esse é um tema interessante. Tem uma indústria nascendo, que é a indústria da alternativa, vamos assim dizer, que puxa pela biodiversidade. E aí a gente tem um pouquinho mais de vantagem, né? Um pouquinho mais de vantagem competitiva. Mas ainda é muito incipiente. Queria fazer um comentário complementar do que a gente comentou da indústria nacional. De fato, a indústria nacional não é desprezível, né? É relevante. É relevante. E, inclusive, segundo dados do Banco Central, nos últimos 3 anos a indústria nacional fez investimentos diretos em outros países, incluindo a Europa, de mais de 500 bilhões de dólares nos últimos 3 anos. A indústria nacional brasileira. Então, assim, é um mercado que serve para os dois, né? Tanto os players internacionais quanto os locais também.
Encerramos esse bloco e a seguir teremos mais Healthcare and Life Science.